Amém. Pode se assentar, pode se assentar. Nós vamos ler um trechinho da palavra de Deus. Né? Uma alegria ter os irmãos aqui, poder ministrar louvor. Nós temos há algum tempo, né, ter mais instrumentos é uma benção. Né? Acho que desde aí o Gui foi, nosso ministro de louvor esse ano foi embora para Balneário, Camboriú. Né? Nós ficamos sem. E desde então nós estamos aqui mais com vozes e o piano ou teclado, né? E é uma bênção também, mas é bom ter outros instrumentos e orar por isso, a igreja, ore por isso, ore para que tenha mais instrumentos além das vozes, que é uma bênção, né? Nós temos aqui e temos isso e nós agradecemos os irmãos de estarem aqui conosco, né? Outra coisa que eu ia falar, ó, esse mês está recheado, hein? Semana que vem nós temos um missionário. Eu tentei trazer ele ano passado ou acho que ano retrasado, e não deu certo. Acho que foi por causa da pandemia, foi ano retrasado. Deu a pandemia e cancelou a viagem, cancelou a passagem. Depois nós tentamos remarcar, não conseguiu remarcar, ficou aquela confusão porque muitos voos tinham, depois não tinham, e ficou aquela confusão para tentar. Ele ia vir aqui pregar em 3 igrejas. Ele faz um trabalho, ele é um dos escritores mais reconhecidos no Nordeste, na área de missões, né, e na área de evangelismo. Ele tem vários livros nessa área, ele dá aula em diversos seminários, já tem uma carreira longa, e ele foi presidente da JUVEP. Para quem conhece missões, né? A JUVEP é um dos braços missionários de diversas igrejas do sertão. Então ele tem alguns livros, eu não sei se ele vai trazer, mas ele vai vir semana que vem para o Congresso de Pastores. Nós vamos estar uns dias à noite lá no Congresso de Pastores, na semana, e ele vai vir. E ele falou, quero ir lá na igreja, porque não pude ir daquela vez, e ele vai estar aqui. É o pastor Pontes, né? Ele faz um trabalho agora, hoje em dia, ele já foi presidente da JUVEP, já trabalhou no sertão, já teve aquele momento que ele saía para pregar em diversos lugares do Brasil. Hoje ele fica mais em Pernambuco e na Paraíba, né? E ele sai para o sertão desses locais, normalmente com cestas básicas e apoio a famílias. Então vai ele, a esposa, mais um missionário, a esposa, e ele vai lá e às vezes fica 2, 3 dias com o pastor, né, ajudando essa família com seus problemas, com as suas dificuldades, e faz um trabalho e leva cestas básicas para as comunidades, tá? Então hoje ele está fazendo mais esse trabalho, né, além de pastor, ele é pastor auxiliar em uma das igrejas do Nazareno, e desenvolvendo aí, né, esse trabalho. Então ele vai estar aqui semana que vem. Semana que vem, domingo de manhã, ele vai pregar aqui conosco, né? E daí na outra semana também vamos ter uma celebração que vão ser meus 20 anos de ministério pastoral, né? Já passou aí 20 anos já de ministério. Foi quando eu estava no último ano do seminário e fui começar a igreja lá em Atibaia. Pastoreei lá 9 anos. Quê? Não, de idade é um pouquinho mais só, né? Mas aí foi quando eu fui lá começar a igreja em Atibaia, fiquei lá 9 anos, depois pastorei 1 ano em Hortolândia, mais 3 anos aqui na Central, e há 6 anos começamos esse trabalho aqui, né? Então foram por 4 igrejas, aí esses 20 anos de ministério pastoral, né? Então pastoreando nessas 4 igrejas aqui, né? E é uma alegria poder. Nessas 4 igrejas, 2 a gente fundou, uma a gente ajudou a implantar e outra a gente ficou um tempinho no Ministério de Jovens aqui da Igreja Central, né? Um tempo precioso e maravilhoso. Vamos abrir lá em Gálatas 5, de 1 a 15, né? Então e é bênção, né? E graças a Deus,
Ontem estava vendo aí, teve um congresso de jovens aí na Igreja Central, e a gente vê, né, o fruto do nosso trabalho, ministério. Logo depois que nós saímos, ficou o meu concunhado lá, o Fábio, e agora, nesse ano, o Kleber, né, que foi nossa ovelha lá. O Kleber fez seminário durante o nosso período de pastorado e fez até várias viagens missionárias com a gente, e é uma bênção aí a continuidade do trabalho, como também lá em Atibaia a igreja tem crescido bastante, e em Hortolândia também crescendo esse ano, e aqui nós estamos plantando esse ministério para que ele também possa crescer, né, com a vida dos irmãos aí. Gálatas 5, do 1 ao 15 nós vamos ler. Eu queria falar hoje sobre liberdade. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De modo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu de continuar a obedecer à verdade? A esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Senhor Jesus, diante da Tua palavra, Pai, toda reverência à Tua palavra, nós queremos nesta manhã pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Nos ajude, Senhor. Nós temos estudado por alguns meses a carta de Gálatas. Já falamos, Senhor, que a lei não pode invalidar a promessa. Já falamos que a lei é um aio para conduzir a Cristo, Senhor. Que nós somos de Cristo e pertencemos a Cristo, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco de maneira especial também, ó Pai. Nos alegrando na Tua palavra. E que a Tua palavra nos ajude, Senhor, a permanecer firme naquilo que fomos ensinados, naquilo que aprendemos e naquilo que pelo Teu Espírito vivemos, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos nesta hora que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, em alguns momentos, nesses últimos meses, nós temos voltado ao livro de Gálatas. E já ministramos em vários capítulos falando dessa liberdade, né? E agora, aqui esse trecho, Paulo fala que eles não podiam voltar à velha prática que os levava a uma escravidão. Mas aquela velha prática era também algo dentro da lei e dentro da palavra de Deus. E muitas vezes nós ficamos escravos
dentro da própria religião, dentro da própria crença, dentro da própria fé. E é interessante esse processo. Pô, Paulo, você está falando para eles não voltarem à palavra, não voltarem para a lei, mas não é no sentido literal, mas é no sentido de voltar para a lei de tal maneira que Cristo não tenha mais sentido. Voltar para a lei anulando aquilo que Cristo fez por nós e achando que eu posso fazer alguma coisa perante a minha salvação, que eu posso fazer alguma coisa para ser salvo. E Paulo bate muito nessa tecla, tanto no livro de Romanos, quanto nos livros ali de ensino aos seus discípulos, quanto nesse livro de Gálatas, que a lei, ela é algo que me direciona para Cristo, mas a lei não pode anular a obra de Cristo na minha vida, né? E nem Cristo vai anular a lei, ele vai acrescentar aquilo que a lei não pode oferecer, né? A lei não pode oferecer a salvação. A salvação vem pelas obras do Filho de Deus, aquele que se entregou, aquele que é a segunda pessoa da Trindade e veio para me redimir. O que Cristo veio para fazer? Primeiro, ele se fez homem, se esvaziou de toda a sua glória e habitou entre nós. Ele viveu uma vida sem pecado, para poder se oferecer como sacrifício. Ele me deu o perdão dos pecados, ele me perdoou, ele me justificou, me fez justo perante Deus, não pelas minhas obras, mas pelas suas obras, me santificou, me fez santo, está à destra de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. É o que Cristo fez. E quando ele fala assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele fala, permaneçam firmes nessa graça, permaneçam firmes nisso que vocês aprenderam. Cristo te libertou do peso do jugo, te libertou da escravidão, te libertou do peso do pecado. Você não precisa mais carregar algumas coisas na vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Eu não preciso, sabe? Então, não se subestime de novo ao jugo da escravidão. E quando ele está falando da escravidão aqui, ele está falando da lei. Ser escravo da lei. Ser escravo da própria lei, né? Aqui não é ser escravo do pecado, é ser escravo da lei. E isso é interessante nesse processo, sabe? Se vocês deixarem novamente voltar para as velhas práticas, ele está falando aqui, voltar a circuncidar, né? Voltar às velhas tradições, vocês estão anulando aquilo que a gente sempre aprendeu, lembra? O nosso pecado anula a cruz de Cristo. A velha prática religiosa e uma prática muitas vezes até idólatra anula a graça de Cristo. Anula a graça de Cristo. Então, eu não posso voltar a praticar, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A nossa justiça vem da fé naquilo que cremos, vem na fé daquilo que recebemos de Jesus, não daquilo que eu fiz como prática, não daquilo que eu fiz como atos, não daquilo que eu faço como atitudes. Eu não vou chegar ao céu, e eu nem vou adentrar o céu por aquilo que eu fiz. Não vou. Para eu adentrar o céu,
será através de Jesus na minha vida, através do Espírito Santo. Então, quando ele fala aqui, muito claro, porque nós, pelo Espírito do Senhor, sabe? Sem recorrer a qualquer ordenança carnal, sem qualquer coisa da nossa carne, da nossa vida e das nossas atitudes, mas pelo Espírito, aguardamos a esperança, né? Essa segura confiança que nós temos, que às vezes parece difícil, né? Com a corrupção, com os problemas desse mundo, parece difícil a gente acreditar em algo que nós não estamos vendo, né? Muitas vezes nós vemos a depravação, nós vemos a corrupção, nós vemos o pecado, nós vemos a desgraça. É difícil a gente acreditar na graça. É difícil confiar que há algo melhor, né? Mas não é melhor no futuro, é melhor no porvir, né? É melhor naquilo que Deus tem para mim. Então é interessante aguardar, obter essa confiança na justiça que está anelada a nossa recompensa, na justiça que ela provém da fé, que é mediante a fé que nós recebemos essa recompensa. Sabe aquilo que eu não faço nada, mas eu acredito e eu recebo? É nesse sentido. Você acreditou em mim e por isso eu te dou uma recompensa. Você acreditou em Jesus e na salvação que provém através das obras dele e eu te dou uma recompensa. Então a nossa confiança pelo Espírito deve ser na esperança que a justiça vem de Deus. A justiça vem do Senhor para a nossa vida. Porque em Cristo nem circuncisão nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Em Cristo, é interessante esse processo. O que tem valor é a nossa fé. É aquilo que nós cremos. É aquilo que nós esperamos. É aquilo que eu tenho convicção. E por que isso é importante, pessoal? Porque fé, ninguém pode tirá-la da gente. Ou a gente tem, ou não tem. E quem deixa a fé, somos nós mesmos. É você. Ninguém tira ela de você. É você o que vai deixando ela diminuir, deixando ela aumentar, porque quem coloca no seu coração é Jesus. Jesus colocou um dia a fé, e você vai regando, você vai ampliando, você vai abrindo a sua esperança, você vai crendo mais, e isso é importante, mas ninguém pode tirar. Alguém pode tirar os seus feitos, alguém pode tirar o que você construiu, alguém pode tirar muitas vezes o que você vai deixar, alguém pode destruir, mas ninguém vai tirar a fé. É como a gente às vezes fala de conhecimento, né? Se tem uma coisa que muda a história de alguém, é conhecimento, né? É estudo. Isso muda, porque é uma coisa também que ninguém pode tirar de você. Você pode já ter perdido todos os seus bens, mas ninguém tira seu conhecimento. E você pode, com o conhecimento que você tem, fazer algo novo, e esse algo novo te dá novamente novas posses, né? Esse algo novo te dá novamente uma nova porta, e você continuar crescendo. Isso é importante a gente entender, né? Tanto nesse dia de final de semana que nós celebramos o dia do professor. E quando ele fala aqui também, né, amados, ele fala, vocês estão correndo bem. Olha o verso 7. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que impediu de continuar a obedecer a verdade? E ele usa uma frase aqui, né? Um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Às vezes a gente pensa assim, uma coisa difícil, um único perturbador, um único intruso
um único mau caráter, ele pode destruir toda uma situação. Um pouquinho, só um pouquinho. Alguma coisa que você fez errado naquela pitada pode destruir, né? Para quem aí é bom cozinheiro, bom cozinheira, né? Para quem sabe que errou a medida, o negócio sai diferente, né? O negócio sai diferente. E aqui Paulo está falando de uma pessoa que está voltando a ensinar velhas práticas, que está voltando a ensinar coisas que atrapalham no processo de crescimento. Eu vejo às vezes na escola, né? Dou aula para crianças de 10 até 17 anos. Se tem alguém que quer atrapalhar lá, ele pode atrapalhar toda educação e ensino naquela classe. E às vezes um só. Se a classe não se posiciona e a classe não decide, você não vai atrapalhar, você pode aí ficar com a sua zoeira, ficar com a sua perturbação, ficar com o seu jeito, mas aqui a gente vai estar focado em aprender. Aí não atrapalha. Mas se a classe se deixar levar por aquele perturbador, por aquele que quer, perde todo o foco. E às vezes você vê alunos que são bons, alunos que são dedicados, daqui a pouco no final do ano, as notas despencaram, porque nota é só a consequência daquilo, né? Nota não deve nem ter tanto valor, mas é um modo de medição, mas as notas até despencando, né? E o comportamento mudando, porque muitas vezes perturbador atrapalhou tudo. Então um pouquinho de fermento pode atrapalhar toda a massa. E aqui Paulo está falando, se vocês deixarem alguém com ensino errado entrar e começar a influenciar, vai atrapalhar todo o nosso ensino. Vai atrapalhar tudo aquilo que vocês já aprenderam. Se vocês não se voltarem para as Escrituras, se vocês não se voltarem para o ensino dos apóstolos, se vocês não se voltarem para a palavra de Deus e deixar esse fermento, né, esse perturbador atrapalhar, vocês vão se perder. A pergunta dele foi, aonde vocês se perderam? E muitas vezes a gente tem que refletir isso na nossa vida. Aonde que a gente perdeu? Aonde que a gente perdeu aquele amor? Aonde que a gente perdeu aquela essência evangelística? Aonde que a gente perdeu aquela paixão por pessoas sendo salvas? Aonde que a gente perdeu aquela vontade, aquele entusiasmo de ir para a igreja? Aonde a gente perdeu aquela coisa gostosa da comunhão? Aonde que a gente perdeu? E ele está falando assim, aonde vocês perderam isso? Vocês iam tão bem. Quem foi que impediu vocês de continuarem acreditando na verdade? Tem algumas coisas que a gente não percebe, viu? E tem coisa que vai influenciando a gente, daqui a pouco a gente não está acreditando mais nos ensinos da Bíblia. Tem algumas coisas que vão entrando na nossa mente, daqui a pouco a gente não vai acreditando mais que Jesus ressuscitou. Daqui a pouco a gente não vai acreditando mais que a Nova Jerusalém um dia vai chegar. Daqui a pouco a gente não acredita mais no céu. Você sabia que tem hoje pregador aí que não acredita no céu? Você sabia? Sabia que tem hoje pregador que já não acredita mais? Tem hoje pregador que não acredita em algumas partes da Bíblia. Só prega algumas coisas. Tem hoje também muito pregador que pega uma parte da Bíblia e interpreta ela diferente para aceitar algumas coisas. Eu ouvi uma mensagem essa semana que falava assim, um dos grandes problemas hoje é que tem mais coisa de fora da igreja influenciando a igreja do que a igreja influenciando o mundo. Tem mais coisas que estão fora da igreja, que estão influenciando a igreja, do que a igreja influenciando o mundo. E isso pode se tornar um problema.
Um problema que nós não tínhamos antes. Um problema que era menor. E que nós precisamos tomar cuidado. Porque hoje, várias pessoas estão se utilizando da Bíblia para fazer até os seus discursos. Discursos de economia. Você já viu? Tem gente utilizando a Bíblia para ensino de investimento? Tem. Tem gente utilizando da Bíblia para fazer frases motivacionais de coach. Tem gente utilizando da Bíblia para política, nesse tempo aqui de eleição. Gente que não acredita na Bíblia. E está querendo utilizar. Só que daqui a pouco, alguns podem ver, aquele lá falou de Bíblia. Aí agora ele está falando de outra coisa, eu estou acreditando na outra coisa que ele está falando. E eu estou me perdendo. Porque eu achei, ou associei ele a uma pessoa cristã. Só que depois eu não desassociei. E eu continuei ouvindo e sendo influenciado. E daqui a pouco eu não estou mais sabendo discernir sobre a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. E eu vou me perdendo. Então, eu preciso tomar cuidado para isso. Eu preciso tomar cuidado quando eu estou percebendo que eu estou caindo. Eu preciso tomar cuidado quando eu estou percebendo que a palavra de Deus não está mais sendo influência na minha vida. Eu preciso tomar cuidado quando as minhas decisões não são mais regidas pela fé. Quando as minhas decisões não são mais regidas pelo aquilo que eu creio. Quando as minhas decisões não são mais regidas por Deus. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado. Porque Cristo me chamou para a liberdade. Cristo me chamou para a liberdade. Para através da sua graça, eu andar por esse mundo, andar por os lugares que Ele me leva e influenciar esse mundo. Não estar preso às tradições, à religião e muitas vezes a um jugo pesado de outras coisas da vida. Olha o que ele repete no verso 13, porque foi, irmãos, para a liberdade que eu vos chamei. Mas essa liberdade ela também não pode me dar ocasião para eu pecar. Essa liberdade também não pode me dar ocasião para os meus desejos serem mais vistos do que o Espírito de Deus na minha vida. Essa liberdade não pode dar ocasião para a carne, ele fala. Nem para a concupiscência dos olhos, nem para a soberba da vida, né? E nem para os outros desejos carnais. Eu tenho liberdade de fazer o que quero, mas eu vou continuar vivendo uma vida segundo Cristo. Se Cristo me ensinou, através da sua palavra, que eu não posso ser viciado em uma coisa, eu não vou ser viciado em uma coisa. Se Cristo me ensinou que eu não devo mentir, eu não vou mentir. Eu tenho liberdade para falar o que eu quero, verdade ou mentira, mas eu vou escolher sempre a verdade, porque a palavra me ensina a verdade. Eu tenho liberdade para fazer o certo, para trapacear, para enganar, para isso, mas eu vou escolher o que? Fazer o certo, ser honesto, ser transparente, ser fiel. Eu vou escolher ser isso. Eu tenho liberdade, mas essa liberdade ela não pode me dar ocasião para pecar. Essa liberdade ela deve me dar força para decidir sobre o certo e sobre o errado, e não para ser dominado pelo pecado e dominado pelo mal. E outra coisa que ele fala para nós terminarmos: ame o seu próximo como você mesmo, né? Sejam servos um dos outros pelo amor, e não tentem ficar destruindo um ao outro. Você ficar ali e fala, se você ficar mordendo, devorando um ao outro, daqui a pouco todos serão destruídos. Tentem achar aquilo que une vocês.
Essa semana também ouvi uma mensagem que fala isso, né? O propósito de um ministério é união. E ele tenta cada vez mais achar aquilo que une, para que eles possam caminhar junto, em unidade. Em unidade. Então, muitas vezes, tem algumas coisas em um irmão e outro que eu não vou concordar. Mas não é porque eu não concordo que eu vou ficar brigando. Não é porque eu não concordo que eu vou ficar ofendendo. Mas sim, eu vou procurar naquele irmão aquilo que me une com ele, a minha fé, a minha esperança, o meu amor, né? O mesmo propósito de Cristo. E isso vai me unir. E aquelas coisas que são irrelevantes, né? Elas continuarão sendo irrelevantes. Isso não vai atrapalhar a minha comunhão com os irmãos, né? Mas eu vou andar debaixo daquilo que nos une, que nos ajuda a caminhar juntos. Amém? Vamos ficar em pé. Pedir para o pastor Rogério fazer essa oração por nós, que a gente possa viver essa liberdade da palavra de Deus, que a gente possa viver o verdadeiro evangelho, que a gente possa amar uns aos outros e que a gente possa andar pelo Espírito e pela fé, caminhando com Jesus. O pastor Rogério vai fazer essa oração, depois a gente cantar um louvor abençoado para terminar com os irmãos.